confiabilidade da Bíblia. Seria a Bíblia apenas mais um livro de religião dentre os milhares que existem pelo mundo? O que torna a Bíblia singular? Ela é confiável. Existe um raciocínio lógico para nós defendermos a confiabilidade da Bíblia. Primeiramente, a Bíblia é um livro diferente de todos os livros de todas as religiões. É o único livro que se propõe a prever fatos com centenas e até milhares de anos de antecipação. Então nós temos um cabedal, uma alta porcentagem de profecias já cumpridas. E isto a torna diferente dos demais. Então, é o único livro que se propõe, como dissemos, a prever fatos com precisão. Visto isto de uma perspectiva até da física quântico-relativista, hoje já se, pelo menos em teoria, já se projetam viagens para o futuro. Isso ainda é claro que é um sonho. Mas na realidade o que nós vemos é que com os profetas exatamente aconteceu isso. Como é que um profeta pode dar, com 1000 anos de antecedência, por exemplo, detalhes da crucificação de Jesus? Então acontece no Salmo 22, que foi escrito por Davi, e há registros históricos aí de que Davi foi rei de Jerusalém, segundo rei de Israel, 1000 anos antes de Cristo. Para quem lê o Salmo 22, sabendo que ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo, há detalhes ali que não podem ser sumariamente descartados ou desconsiderados. Vejamos, Davi tem uma perspectiva de que como se ele estivesse sendo crucificado. Ele começa o Salmo 22 com as palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que foram faladas por Jesus 1000 anos depois. Mas avançando nesse Salmo, Davi declara que ele sente que seus pés e mãos foram transpassados por cravos, pela cruz. Mas nos dias de Davi não existia morte por crucificação. As mortes eram por enforcamento, por espada, por vários métodos. A crucificação seria implantada pelos persas 500 anos depois de Davi. E como ele se vê crucificado? Traspassam-me as mãos e os pés. Davi tem uma visão que o Novo Testamento relata com precisão. Davi, como sendo crucificado, ele vê os soldados repartindo as vestes daquele crucificado, que no caso ele se sentia crucificado, repartindo as vestes e lançando sorte sobre a túnica. A túnica, por ser uma costura só, inconsútil, ela não poderia ser partida. Foi lançada a sorte sobre a túnica. Isso aconteceu com Jesus. Soldados romanos repartiram as vestes e lançaram sorte sobre a túnica.
uma súcia de malfeitores, um bando de malfeitores me cerca, os 2 bandidos, os soldados que o crucificavam injustamente, enfim. Essa profecia dá ainda, inclusive, outros detalhes que só recentemente, só do século XIX, do século XX para cá, é que ela pode ser entendida. Davi tem uma sensação do coração dele arrebentando dentro do peito. Ele diz: meu coração derrete como cera. Então a medicina explica claramente que aquele crucificado, aqueles momentos de supliciantes, ele fazendo aquele esforço para inspirar o ar. Então o que aconteceu ali? Quando o coração de Davi, já bastante fragilizado, o coração de Davi, o coração daquele que se achava crucificado, no caso de Jesus, quando ele dá a contração, a sístole, ele dá a sístole para mandar o sangue para todas as extremidades do corpo. E quando ele dá a diástole, quando ele vai dar a pressão mínima, a pressão baixa, também conhecida como diástole na medicina, o coração dele se arrebenta ali dentro da caixa torácica. E durante aquele tempo em que ele fica morto, houve uma hemossedimentação. O que é isso? Os glóbulos vermelhos ficaram decantados, ficaram no fundo daquela cavidade cardíaca, e o plasma sobrenadante. Por isso que João, no Evangelho, ele dá ênfase que ele foi testemunha ocular, quando o soldado perfura com a lança de baixo para cima o peito de Jesus, o tórax ali, e João diz que ele viu sair sangue e água. Isso daí foi sentido por Davi 1000 anos antes. Mas vamos avançar um pouquinho e ir mais rapidamente. A segunda profecia, eu estou citando a segunda profecia, são 300 e tantas profecias que falam da vinda do Messias, de vinda de Jesus. A segunda profecia, ela foi escrita no ano 700 a.C. A perspectiva agora é pelo profeta Isaías. A perspectiva é como se Isaías, estivesse ao pé da cruz e contemplando 3 cruzes. E dizia ele que aquele do meio era inocente, a sua sepultura foi designada com os bandidos. Qual era a sepultura? Os corpos serem queimados lá no Vale do Rinom, ou então jogados para as bestas feras, para as hienas, para os chacais. Agora, Isaías também tem uma perspectiva de vendo, além de ver as 3 cruzes, e que aquele do meio não tem pecado, e que ele está levando o pecado da nação ou da humanidade. Ele, num corte de cena, ele vê um homem rico cedendo o túmulo para aquele do meio, aquele que não abria a sua boca, que não abriu a sua boca, né, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. O quadro clássico de Jesus. Isso 700 anos antes. Veja que ainda estamos cerca de 200 anos antes do Império Romano, do Império Persa, que vai instituir a crucificação. Então, Davi teve uma perspectiva como se ele estivesse crucificado. Isaías tem uma perspectiva como se ele estivesse ao pé da cruz. Mas ainda assim, cerca de aproximadamente 200 anos antes da Pérsia instituir a morte por cruz, e muito usada depois pelos romanos. E mais uma profecia. Estamos querendo dar ênfase à precisão das profecias. A terceira profecia é a profecia do profeta Zacarias, 520 anos antes de Cristo. Ele vê, em Zacarias 9:9, ele vê o Messias humilde montado num jumentinho, cria de uma jumenta, entrando em Jerusalém, sendo aplaudido como rei,
E no capítulo 11 ele vê esse mesmo Messias sendo traído por 30 moedas de prata e o povo pedindo para que ele fosse crucificado. Isso não é uma profecia délfica ou sibilina do oráculo de Delfos, que ela é imprecisa. E essa profecia não é uma profecia tipo Nostradamus, que ela é cheia de simbologia, e depois do evento acontecido, então aí pode-se aplicar. Essas profecias são literais. Nostradamus, quando os intérpretes de Nostradamus falaram que o Papa João XXII poderia ser morto na cidade de Lyon e aconselharam que ele não visitasse a cidade de Lyon, porque havia uma profecia que na encruzilhada, no encontro dos 3 rios, o sangue do sumo pontífice seria vertido. O Papa João Paulo II não fez caso disso, foi para Lyon e não foi machucado, não foi ferido lá. Foi ferido lá em 81, em Roma, por um tiro. Acontecimento que não estava previsto, segundo os intérpretes das profecias de Nostradamus. Então, qual é a diferença da Bíblia para os profetas não bíblicos? A precisão dos detalhes. São profecias literais, não há simbologia alguma. Você pode falar que o Apocalipse é um livro de simbologia, é verdade, mas o livro do Apocalipse é um livro altamente simbólico, mas você lendo outros profetas como Daniel e Ezequiel, toda essa simbologia é nitidamente, claramente explicada lá pelos anjos a Daniel ou a Ezequiel, pelo próprio Senhor a Ezequiel. Então, não há que se confundir, não há que se colocar no mesmo cesto as profecias bíblicas dessas previsões délficas ou sibilinas. A Bíblia é um livro preciso, é isso que dá confiabilidade. Então, muitos diziam que a Bíblia teria sido mudada ao longo dos anos. Em 1947, o pastor beduíno, atrás de uma cabra perdida junto às cavernas de Qumran, no Mar Morto, uma cabra extraviada, ele foi atrás e encontrou uma caverna, e depois várias outras cavernas foram encontradas, e dezenas e dezenas de rolos dentro de potes de barro. E dentre os vários livros, lá está todo o Velho Testamento preciso, inclusive o profeta Isaías, o profeta da precisão do nascimento virginal de Jesus, o profeta da precisão da crucificação de Jesus, o profeta da precisão quando ele profetiza que em um só dia a nação de Israel voltaria a ser criada. E nós estamos vendo os conflitos lá no Oriente Médio em decorrência disto, que já é um sinal do fim que o próprio Zacarias também coloca, e nós não vamos nos alongar por aqui. Esses manuscritos têm cerca de 2.000 e poucos anos. Na realidade, eles são de cerca do ano 300 a 400 antes de Cristo. Não sofreram qualquer alteração. Os profetas estão ali exarados, estão escritos exatamente nas nossas Bíblias, exatamente como estão naqueles manuscritos encontrados no Mar Morto. Com isso se dá aquilo que o Senhor falou para o profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Então a Bíblia, por que eu creio, por que nós cremos na Bíblia? Nós cremos na Bíblia porque ela passa nos testes de historiografia, ela passa nos testes da arqueologia, ela tem com seus livros sapienciais, ela é altamente filosófica, mas muito mais do que isso, ela é eminentemente teológica, nos dando relatos da origem e dos dias que terminarão
esse nosso mundo até que outro venha a ser criado. Obrigado.